Conversas à Fogueira, um projeto da Associação dos Escuteiros de Portugal, lançado no ano em que a associação faz 110 anos. Vamos entrevistar escuteiros e antigos escuteiros porque a nossa história é uma manta tecida pelos fios da vida de cada um de nós. Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas à Fogueira. Neste episódio estivemos à conversa com Pedro Rocha, que entrou nos escuteiros em 2016 para o grupo 23 de Queluz. Falámos um pouco sobre as atividades que mais o marcaram e as competências que ele conseguiu adquirir através destas, e falámos essencialmente também sobre a Associação Juvenil de Socorrismo que ele criou com apenas 17 anos, uma associação que tinha como intuito dar apoio em eventos locais de socorrismo, apoiar também a população sem abrigo e ainda dar formação aos mais jovens sobre esta mesma temática. Esta associação tem neste momento 3 anos e continua dinâmica e ativa. Falámos, portanto, sobre o tema da comunidade e a interação que os escuteiros devem ter com a mesma. Sejam então muito bem-vindos, vamos a mais um episódio. Muito bem, então, seja muito bem-vindo, Pedro, aqui ao nosso podcast de Conversas à Fogueira. E a começar esta nossa conversa por te perguntar, portanto, antes de entrares propriamente dentro do movimento, qual é que foi para ti o primeiro contacto que tiveste com os escuteiros ou com o escutismo? Então, o primeiro contacto que eu tive com o escutismo foi em 2013. Foi umas atividades que o 48 da Maia fazia em conjunto com a Câmara da Amadora, que era aqui uma espécie de uma colónia de férias para os jovens na altura do verão, e era uma semaninha em que nós experimentávamos o que era ser escuteiro, aliás, e naquela semana eu passei a adorar o escutismo. Na altura, os meus pais não me deixaram inscrever, portanto ainda tive ali uns aninhos à espera. A tentar convencê-los. Depois consegui convencê-los em 2015 e tive um ano em lista de espera, que o 23 tem sempre uma lista de espera espetacular. Então tive um ano à espera para entrar e depois entrei em 2016. Ok. E, por exemplo, esse contacto que tiveste, ou seja, essa atividade da Câmara da Amadora, era uma coisa que tu sabias que existia? Foi alguém que te chamou a atenção para isso? Foi um cartaz que tu viste? Sim, na altura foi... Os meus pais andavam à procura de alguma coisa para me entreter no verão, para não ser chato para eles. E então descobriram lá no catálogo das várias coisas que haviam, da várias oferta da Câmara, era essa a semana que mais me interessava. As outras eram todas um bocadinho secantes. Okay. Tem a ver com o desporto. Eu não gostava muito de desporto na altura. Muito bem. E depois acabaste por entrar, como estavas a dizer, em 2016, e assim, se tivesses que dizer qual é que é assim a primeira imagem que tens de estar no 23, o primeiro momento que te lembras, não sei se é entrar pelas portas da sede ou se há alguma coisa desse Entrar no beco, sim. A primeira imagem é assim, entrar no beco, o beco cheio de gente de um lado para o outro, caminhões para um lado, exploradores para o outro, e depois toda aquela reunião cheia de animações, cheia das próprias investiduras, de me fazer a minha primeira saudação, aquilo foi espetacular. E o momento, a forma como eu fui recebido foi muito boa, e por isso, se calhar por isso é que eu ainda hoje estou no 23. Claro. Enfim, essencialmente foi isso. Boa, muito bem. E agora ia-te pedir também para falares um bocadinho tu entraste no final da tribo de escuteiros e depois estiveste também nos exploradores e no clã, e era no fundo para perceber um bocadinho deste percurso que fizeste, quais é que foram assim as atividades que mais te marcaram ou que te ficaram mais na memória, ou até que te ensinaram mais coisas ou que te divertiste mais, qualquer que seja, assim 2 ou 3 atividades que acho que sejam boas, interessantes para ti. A minha primeira atividade foi em 2016, nesse ano, no Natal, com o nosso acampamento de grupo, o nosso ACGRU, e foi uma atividade muito marcante, porque eu ainda não tinha uniforme, na altura só recebi o uniforme depois em fevereiro, e então começar a perceber o que era isto do escutismo, perceber o que é a família 23, que é uma coisa muito importante para nós, este sentimento da família, e acho que foi só nesse ACGRU que eu percebi que não há diferença entre nós. Eu na altura era escuteiro, era tribo escuteiros, a diferença entre eu estar com um caminheiro ou estar com um dirigente não havia, e portanto foi uma atividade muito marcante, uma atividade que, pronto, a primeira vez em campo é sempre engraçada por todas as logísticas da autonomia que nós ainda não temos. Claro, e te habituares, e habituar, contexto, exatamente. Claro. E ainda por cima uma atividade muito chuvosa, muito fria, portanto foi giro. Depois, mais atividades marcantes. Na Tribo Exploradores tive algumas atividades marcantes. As atividades que mais marcaram na Tribo Exploradores foram essencialmente as atividades de patrulha, onde nós já desenvolvemos em autonomia as atividades, portanto sem dirigentes, pelo menos uma por ano, assim maiorzinha. Eu tive 2 que me marcaram, uma ainda a primeira vez que tinha entrado na Tribo Exploradores, portanto ainda era muito jovenzinho,
e foi na minha terra, portanto consegui levar a minha patrulha a Mões, onde o diabo perdeu as botas, ao fim do mundo, e foi giro. Isso é na zona de Viseu, não é? É na zona de Viseu, exatamente. E onde tentámos pescar, não havia peixe, mas a gente tentou pescar, portanto fomos dando assim umas cascapadas no rio a nadar, e foi muito giro. A segunda foi no Fundão, já enquanto subguia da patrulha, portanto já tinha aqui outra obrigação, digamos assim, outra responsabilidade, e acho que foi só nessa atividade, ou ao longo desse ano, que foi o meu segundo ano, que eu percebi o que é que era isto da liderança, o que é que era o estar desperto para os outros. E portanto também foi uma atividade que me trouxe aqui alguma bagagem diferente, esta questão de estarem em autonomia, dependemos um bocadinho uns dos outros, mas eles dependerem um bocadinho também mais de mim do que... portanto foi uma atividade também marcante. Já agora sobre isso também ia fazer uma pergunta, ou seja, só nesse primeiro contacto que tiveste, ou num desses primeiros contactos que tiveste numa atividade em que vocês estão à autonomia, ou seja, isso era uma coisa que a vocês vos assustava, ou que por outro lado vos dava mais vontade ou mais energia, ou seja, era uma coisa assustadora ou mais... Eu acho que era uma coisa que nos motivava imenso. Acho que nós podemos ir 5 dias para onde quiséssemos, nós preparávamos tudo. A questão de nós percebemos que tínhamos a responsabilidade, mas ao mesmo tempo também tínhamos a liberdade, porque os nossos dirigentes confiavam em nós. Era muito bom e ainda é uma coisa que nós gostamos de fazer. Claro. Não sei se estavas a falar sobre mais atividades que tenham sido interessantes para ti. Eu bem interrompido, peço desculpa. Nada, então, olha, também ainda na Tribo Exploradores, no meu primeiro ano, em 2018. 2018 foi assim um ano muito interessante porque foi quando nós fizemos 50 anos, portanto foi um ano marcante para o grupo. Tivemos várias atividades, várias cerimónias e coisas assim giras, e depois culminámos o ano com o ACNAC, portanto todo o ano foi assim uma preparação para o ACNAC, e por isso foi onde eu tive mais as bases do escotismo, da técnica e tudo isso foi durante esse ano. Depois culminámos o ACNAC com a minha primeira experiência grande com outros grupos, e foi um ACNAC muito engraçado, apesar de eu ter amnésias de vários dos dias, portanto não me recordo, e já deste 2023 também tenho, portanto é algo que é dos ACNACs, mas foi uma experiência assim muito interessante. Muito bem. Ia-te perguntar, ou seja, destas atividades que estás a falar e de outras que possas ter vivido, quais é que tu achas que foram as coisas que elas de alguma forma te ensinaram? Já falaste de uma coisa que eu acho que é muito interessante, relativamente ao 23 de Queluz, a questão da família do 23, ou seja, esta ideia do grupo ser uma família, mas que outras coisas é que achas que os escuteiros também, nesta fase inicial que estamos aqui a falar, também te deram ou que tu também aproveitaste nessa perspectiva? Então eu acho que os escuteiros acabam por nos desenvolver num todo, portanto todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos acabam por ser desenvolvidos, e essencialmente toda a parte da comunicação, da relação com o outro, do próprio saber estar, é uma coisa que nós no 23 temos muito esta questão. A questão da animação então é preponderante no nosso grupo. E acho que foi... Eu já adorava a animação, aliás eu fazia teatro antes de vir para o escotismo, mas eu acho que o escotismo agregou assim as várias coisas que eu fazia, e então consegui-me desenvolver tanto a parte mais pessoal como a parte técnica, que é sempre importante no escotismo, como a parte do saber trabalhar e de ser proativo. O escotismo trabalha muito esta parte, e o 23 também. Muito bem. Outra coisa que eu te queria também perguntar era se te lembras assim de alguma coisa, alguma atividade que tenha sido engraçada ou só surreal ou fora do normal, uma coisa que tenha acontecido fora do normal ou surreal ou que possa ser engraçada aqui para partilhares connosco. Então assim, todas as atividades têm algo surreal, quer sejam na sede, quer sejam na Fontareira ou quer sejam assim no norte do país, há sempre qualquer coisa surreal. Não sei, talvez a última atividade, ou das últimas atividades que eu fiz como caminheiro foi o empreendimento na Rota Vicentina, e houve vários acidentes ao longo do percurso, e o meu foi um mais engraçado porque nós não estávamos a fazer percurso nenhum, tínhamos acabado de parar, estávamos a iniciar e eu ao fim de 1 minuto consegui espetar um buraco, consegui furar o pneu da bicicleta e ir em frente a um restaurante chinês com uma esplanada cheia, portanto foi muito interessante depois levantar-me com toda a minha dignidade e todos os meus joelhos raspados. Fez-se um episódio interessante. De resto, todas elas têm o seu surrealismo. Claro, há sempre qualquer coisa que acontece fora do normal, não é? Muito bem. Outra coisa que eu te ia perguntar, e também, porque acho que foi uma coisa que também eventualmente te pode ter marcado, que eu sei que marcou muitos jovens nesta altura, era também perceber um bocadinho qual é que foi a tua experiência na pandemia, ou seja, vocês que atravessaram um bocadinho este contexto de fazer escotismo na pandemia,
que impacto é que isso teve para ti? Ou seja, eu imagino que tenha sido uma situação que tenhas que tentar dar a volta ao melhor possível, que toda a gente o teve a fazer em todos os contextos, mas aqui um bocadinho perceber, na tua experiência, como é que foi dar a volta a fazer escotismo na pandemia, através do Zoom ou de outra coisa assim qualquer. Então, eu apanhei a pandemia no meu último ano de Atriz Exploradores e ali no primeiro do clã. Não foi um período muito interessante, não era muito fácil fazermos o escotismo online, como sabes, mas na altura o grande desafio que eu tinha era guia da patrulha, primeiro ano como guia, e eu sentia muita desmotivação dos elementos e esta coisa de termos desafios para fazer, é giro planear um acampamento em casa, mas é giro depois fazê-lo, agora ter a perspectiva de fazê-lo daqui a um ano, se calhar não é a coisa mais motivadora. Mas eu acho que essencialmente foi a nossa união. Nós todos os sábados reuníamos por Zoom ou reuníamos por uma plataforma qualquer online e só o facto de estarmos juntos, depois acabámos por fazer durante a semana várias destas reuniões ou várias destas atividades, porque durante a pandemia acho que o facto de nós estarmos todos juntos e em contacto uns com os outros ajudou a superar esta parte mais dos confinamentos. Até voltámos depois para as reuniões ainda de máscara, todos muito assustados, todos com o álcool gel e com a pincinha a segurar nas máscaras, claro. Mas conseguimos superar e acho que é um percurso, ali uma lacuna um bocadinho de atividades que nós temos nesses anos e que agora estamos a trabalhar também para isso. E acho que uma coisa que pode ter sido importante, e digo isto no caso do teu grupo, mas de uma forma geral, foi pelo menos durante a pandemia nós termos conseguido, nós os escoteiros, ter ali uma espécie de uma rede de apoio, ou seja, mais ou menos conseguíamos estar em contacto com as pessoas, mesmo que não pudéssemos estar em atividades, que é aquilo que os jovens e os adultos gostam de fazer, mas pelo menos conseguíamos criar ali uma rede de apoio para as pessoas e haver algum contacto, não é? Pelo menos entre elas. Muito bem. Outra coisa que te queria perguntar, que tem um bocadinho a ver com o teu percurso também específico, que foi uma coisa que aconteceu mais recentemente, era falares-me um bocadinho sobre uma etapa de escoteiro da pátria que tu conseguiste alcançar dentro do teu progresso. Obviamente, para quem nos possa estar a ouvir que não saiba, a etapa de escoteiro da pátria é a etapa mais alta ou a etapa mais avançada que um jovem pode ter dentro da nossa associação, uma etapa muito importante, e perceber um bocadinho para ti como é que foi este processo, ou seja, o que é que te motivou a avançares para esta etapa, porque, ou seja, há um conjunto de desafios ou de requisitos que tu tens que ir acumulando para conseguir chegar a este ponto, e perceber um bocadinho como é que foi este processo para ti, e depois falarmos um bocadinho também da importância disso para ti e na associação. Ok, então, eu acho que, eu sempre gostei muito do progresso, mesmo com as suas nuances, eu sempre gostei de fazer o progresso. Na Tipo Exploradores também fiz a terceira etapa, mas essencialmente eu não me foquei no escoteiro da pátria como algo a atingir só por ser o objetivo de ser o escoteiro da pátria. Eu lembro-me que quando eu estava na Tipo Exploradores houve um dos nossos elementos que recebeu o escoteiro da pátria, foi uma grande festa e foi algo muito giro, mas essencialmente o que eu me focava para o escoteiro da pátria é pensar que me estou a desenvolver, que estou a fazer o progresso, que estou a fazer as especialidades, porque também acabei por tirar partido das especialidades, tanto da especialidade de serviço, como a de internacional, como a de técnica. Portanto, acabei por tirar partido não só por fazer o progresso, mas por de facto tirar alguma coisa disto. E essencialmente depois também a questão do projeto, que eu acho que é assim, das coisas mais importantes do escoteiro da pátria. Nós podemos fazer um projeto que de facto tenha significado. Acho que um escoteiro da pátria não fica completo se não tiver esta questão da proatividade para a comunidade, de devolver à comunidade aquilo que nós recebemos. Portanto, acho que o escoteiro da pátria também foi bom por isso e foi um percurso muito interessante, especialmente neste último ano, a terminar a terceira etapa e a terminar os últimos bocadinhos de desafios que tinha que assinar, porque ainda por cima fiz em conjunto com um companheiro esta viagem, portanto foi uma viagem muito interessante. E queres-nos falar um bocadinho sobre o projeto que fizeste, por exemplo? Posso então falar sobre o projeto? Então, o projeto é a Associação Juvenil de Socorrismo. O projeto começou em 2019, se eu não estou em erro. Portanto, a pandemia faz com que eu tenha algumas flutuâncias nessa altura, mas em princípio acho que foi em 2019. Surgiu assim uma ideia miraculosa depois de uma atividade de guias entre mim e outro colega que é o Tomás, e nós lembrámos de que vamos criar um projeto que seja bom para a comunidade. Então o que é que nós encontramos? Nós íamos às festas da cidade da Amadora, portanto, toda a gente ia no nosso grupo de amigos
só que nós pensávamos numa coisa que é, mas isto não é seguro. Nós estamos aqui todos muito bem divertidos, mas onde é que está a ambulância dos bombeiros? Onde é que está o carro da PSP? As coisas que nós víamos aconteciam incidentes e nós pensávamos, porque é que não há uma equipa que ajude? Porque é que os escuteiros não vão para lá e ajudam? E então nós decidimos criar na altura o projeto, ainda não a associação, que era o projeto da Rescue Team, e na altura estávamos meramente focados na parte dos eventos, só queríamos era apoiar eventos. Começámos até por uma vertente de segurança, depois percebemos que é preciso ter licenças e cursos de segurança e tal, claro, e cenas do MAI. Para fazer a coisa bem feita, exatamente, não é? E então se calhar vamos para o socorrismo, que já temos aqui algum conhecimento, claro. E então depois, quando chegou à altura da pandemia e percebemos que efetivamente eventos não estavam a existir, percebemos que podíamos utilizar as nossas skills, podemos assim dizer, quer na área do socorrismo, quer na área da logística, nesta área do ajudar o próximo, para um bem maior, não só nos eventos, mas, por exemplo, no apoio ao sem-abrigo, na parte de disponibilizar primeiros socorros à população mais idosa, por aí. Muito bem. Ou seja, e este projeto, achas que este projeto de socorrismo, ou seja, que idade é que tu tinhas quando criaste este projeto? Portanto, Olha, eu penso que a associação foi criada quando eu tinha 17 anos, portanto 16, 17 por aí. Portanto, ou seja, eu acho que é muito interessante perceber que um grupo de jovens, neste caso liderados ou coordenados por ti, com apenas 17 anos, criam uma associação de socorrismo. Ou seja, eu acho que no fundo perceber se achas que os escuteiros tiveram algum impacto nisto ou nesta possibilidade de tu criares esta associação, pelo menos. Tiveram, precisamente na parte de sequer surgir a ideia. Acho que se nós não fôssemos escuteiros não tínhamos sequer esta proatividade ou nem sequer as técnicas que nós conhecíamos para começar logo a criar a associação. E depois também, sem o 23 e sem as pessoas que estavam no 23, a associação na altura, e ainda hoje não sobrevivia, porque houve ali 2020, 2021, nós se calhar em 20 elementos, 16 ou 17 eram do 23, portanto, o que era muito difícil para conciliar agendas, ainda hoje é, mas é muito bom porque mostra o significado, esta questão da nossa rede de apoio. E depois também, a forma de nós trabalharmos na Associação Juvenil de Socorrismo vem muito do escutismo, dos nossos valores, da nossa forma de interagir com as pessoas nos nossos eventos ou mesmo quando socorremos a alguém, vem com os valores do escutismo e nós não queremos mascarar isso, é o que está na nossa base. Portanto, é muito importante o escutismo para a associação e não há uma sem a outra, podemos dizer assim. Claro. E acho que há uma coisa muito interessante que eu acho que tem um bocadinho a ver também com aquilo que nós fazemos nos escuteiros, que é essa vossa capacidade de observação, ou seja, vocês olharem à volta, perceberem, espera aí, mas há aqui qualquer coisa que está a faltar e depois, em vez de ficarem só por essa observação ou por essa análise, darem o passo em frente e avançarem para a criação de qualquer coisa que pode ajudar a resolver um problema que vocês identificam. Eu acho que esse raciocínio é muito interessante e pronto, obviamente seria excelente se todos os escuteiros conseguissem fazer isso na sua medida, na sua, tendo em conta as coisas que gostam, as suas skills, obviamente, mas era muito interessante que todos os escuteiros pudessem fazer isso, né? essa análise. Né? E eu penso que tu também tenhas tido a oportunidade de contactar, mesmo através dessa associação, depois contactar com outros jovens dentro do próprio trabalho da associação, né? Ou seja, como é que depois foi vocês contactarem com outros jovens e eles perceberem que vocês também são jovens, ou seja, como é que foi esse contacto com outros jovens? Depois, com os vários projetos, nós efetivamente fomos tendo contacto com vários jovens, nós começámos até a receber escuteiros de outros grupos, portanto a ligação ainda era mais fácil, e quando nós recebíamos jovens que não eram escuteiros à partida, acabavam por perceber que a dinâmica era completamente diferente da outra associação. Por exemplo, eu lembro de estarmos numa reunião de coordenação, em que a coordenação estava a dar uma reunião para novos voluntários, e nós desconstruímos logo a coisa que existe uma coordenação efetivamente para isto funcionar ou para gerir a coisa, mas estamos a falar de jovens para jovens, portanto a comunicação é sempre muito mais fácil. Jovens que ainda por cima são dinâmicos, portanto não há cá estes entraves, normalmente às vezes nas organizações nós vemos, tudo muito burocrático, tudo muito com entraves. O nosso objetivo não é esse, e acho que essencialmente, pelo que eu tenho percebido, as pessoas sentem-se acolhidas e acho que é um dos nossos objetivos, é acolher. Boa, muito bem. Também já agora aproveitar, neste momento aqui também dar-te os parabéns, porque acho que é uma iniciativa muito, muito interessante, esta associação juvenil de socorrismo que criaste. E já agora ia aproveitar para fazer um bocadinho a ponto com o resto da conversa que também estávamos a falar algumas coisas que os escuteiros também dão aos jovens e no fundo perceber, na tua opinião, se achas que é importante de facto os escuteiros terem este papel ativo na comunidade, ou seja, porque no fundo aquilo que vocês
fizeram foi, obviamente não foi uma atividade dentro dos escuteiros propriamente, foi toda uma outra dimensão, mas se achas que é importante os escuteiros terem este contacto com a comunidade, esta análise que estávamos a falar há bocadinho, esta observação, esta vontade de intervir na sociedade, se achas que isto é importante e se achas que os escuteiros potenciam isto, no fundo era um bocadinho esta perspectiva. Sim, eu acho que essencialmente o escutismo deve estar muito virado para a sua comunidade, deve estar inserido na sua comunidade. Acho que nós quando fazemos escutismo verdadeiramente, nós temos que estar preocupados com a comunidade, primeiro porque nós costumamos sempre dizer que o escutismo é uma escola que ensina os cidadãos a serem corretos, a serem verdadeiros cidadãos. Portanto, se nós queremos que os outros cidadãos que não são escuteiros também tenham estas características, acho que devemos estar envolvidos e mostrar o que é o escutismo, o que é que nós fazemos, porque é que nós de facto somos bons cidadãos. E depois também porque quando nós estamos na comunidade, nós não só podemos ter a oportunidade de solucionar alguns problemas que às vezes até outras pessoas outras organizações não querem solucionar às vezes. Ou não sabem como. Ou não sabem, exatamente. Ou não têm os recursos que nós às vezes temos. Mas também nós recebemos muito em troca, não só pela experiência de partilhas, por esta questão de às vezes temos que saber gerir entre o nosso grupo e quando é que vamos à comunidade e quando... Na verdade não é bem ir à comunidade, nós estamos sempre nós somos parte da comunidade, claro. mas é esta simbiose que deve existir sempre entre o escutismo e a comunidade, portanto, pelo menos a meu ver. Claro. E já agora também, neste tópico que estamos a falar, perguntar-te um bocadinho, porque eu acho que acaba, e acho que cada vez existe mais, e ainda bem, atenção, existem cada vez mais atividades para além dos escuteiros, não é? Que podem preencher o tempo dos jovens, quer seja desporto escolar, a música, e eu acho isso, obviamente que isso é ótimo, e cada vez, pelo menos aquilo que eu observo é que essas coisas estão cada vez mais disponíveis para mais pessoas, enquanto que se calhar há uns anos atrás só certas pessoas é que podiam ter acesso. Hoje em dia praticamente qualquer pessoa pode ter acesso a um grande número de atividades fora da escola. O que é que tu achas que faz com que as pessoas que estão nos escuteiros ou que têm contacto com os escuteiros acabem por ficar nos escuteiros ao invés de estarem envolvidos noutro tipo de atividades, embora possam fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou as três coisas ao mesmo tempo, claro. Mas no fundo perceber o que é que tu achas que os escuteiros têm que fazem com que perante esta oferta toda que existe as pessoas fiquem mesmo nos escuteiros e não procurem outra atividade. Olha, essencialmente acho que tem a ver com a forma como nós estamos estruturados, a forma como eu vejo escuteiros não só como uma atividade de fim de semana, mas como uma atividade para a vida, onde nós temos as nossas melhores amizades, onde nós temos também os nossos momentos, se calhar dos nossos piores momentos, não necessariamente nos escuteiros, mas se calhar é aqui que vimos vivê-los. E depois também, porque pelo menos eu... Também foi um bocadinho por isso que eu me mantive nos escuteiros durante estes anos todos. Eu acho que os escuteiros potenciam imensas atividades. Nós falamos do desporto, conseguimos muitas das vezes experienciar vários tipos de desportos nos escuteiros. Da música, normalmente, por exemplo, no 23 está sempre presente em todas as atividades. O teatro também, eu lembro na altura, eu fazia teatro antes de vir para o movimento e depois não sentia grande necessidade de continuar a fazer lá fora, porque todos os momentos de fogo conselho, os momentos das peças de teatro, por exemplo, com a Alcateia, satisfaziam-me este lado. Portanto, eu acho que o escutismo acaba por ter imensas valências, imensa oferta, portanto, por isso é que eu acho que nós acabamos por cá ficar e também... Pronto, eu acho que nós ficamos também, às vezes não sabemos bem porquê, mas há uma magia, é aquela né? magia, há uma certa magia. É aquela magia que todos nós não sabemos explicar, mas que todos sabemos qual é. Claro, muito bem. Uma outra pergunta que te queria fazer, no fundo, era perceber aqui um bocadinho, já falaste de algumas coisas, mas também te perguntar em termos de, mesmo há bocadinho estávamos a falar de skills, ou seja, se houve outras coisas, falaste do socorrismo, por exemplo, foi uma coisa que os escuteiros também te ajudou a perceber que tu gostavas, mas se houve outras coisas ao longo do teu percurso que os escuteiros tenham dado, ou ferramentas que tenhas desenvolvido, ou competências que tenhas percebido que gostavas, e se isso depois teve um impacto na tua vida fora dos escuteiros, o teu percurso profissional, etc. Portanto, perceber um bocadinho o que é que tu achas sobre isto. Então, eu acho que efetivamente o escutismo dá-nos bastantes skills, bastantes ferramentas. Alguns exemplos, por exemplo, o trabalho em equipa eu acho que é das ferramentas que nós mais trabalhamos, saber trabalhar com os outros, saber também como liderar, porque no trabalho em equipa nem sempre somos os passivos, às vezes temos que ser líderes ativos e proativos.
A proatividade, então, o saber ser proativo, também acho que é uma coisa que é uma ferramenta que o escotismo transmite. Depois também o saber trabalhar, métodos de trabalho. Eu, muitas das vezes, quando estamos a trabalhar em eventos, ou às vezes mesmo quando estou a fazer estágio de enfermagem, eu vejo que os meus métodos de trabalho vêm muito pelo facto de eu estar habituado a ter deadlines nos escuteiros, a eu saber que neste dia nós temos que fazer isto e com estas pessoas. Essencialmente transmite-nos esta questão de saber trabalhar em conjunto e saber gerir o nosso tempo também é uma característica que os escuteiros acabam, como nós temos várias frentes no escotismo, acabamos por ter que saber fazê-lo, saber gerir tempo entre a escola, entre as atividades de fim de semana, tudo isso. Portanto, são várias as skills que se vão trabalhando ao longo das várias divisões e que têm de certeza impacto, e a mim tiveram, nem que seja pela escolha do curso, que tenho quase a certeza que tem muito a ver com o facto de eu ter desenvolvido esta relação com o outro nos escuteiros. E no teu caso, ou seja, o curso que tu estás a tirar é dentro de que área? É na área da saúde, da enfermagem. Pronto, exato, que engraçado. Portanto, tem tudo a ver com aquilo que também estávamos a falar e com aquilo que também aprendeste. Outra coisa que te queria perguntar, que também falaste há bocadinho, é sobre esta questão da liderança, ou seja, uma das aprendizagens que estavas a salientar como importante é esta questão da liderança, e era um bocadinho perceber se tu achas que fora dos escuteiros, que eu acho que às vezes sinto um bocadinho isto, se fora dos escuteiros há muitos outros sítios onde possam ser os próprios jovens a liderar. Eu acho que acaba por ser nos escuteiros o local que eles têm a oportunidade para ter esta experiência, e um bocadinho perceber para ti se esta foi uma aprendizagem importante e se sentes que isso pode ter tido um impacto depois para o futuro. Eu concordo contigo, acho que efetivamente os jovens às vezes têm pouco espaço para liderar, pouco espaço para fazer a sua voz ouvir-se. Por exemplo, estava-me a lembrar quando estavas a dizer isso, por exemplo, um Conselho Municipal da Juventude normalmente nunca é presidido por um jovem, é presidido por alguém com... Não tenho nada contra pessoas de 50, 60 anos, mas é presidido por alguém que já foi jovem há muito tempo, que se calhar já não sabe os problemas destas gerações. É só um exemplo. Efetivamente, acho que não só no escotismo, mas lá fora, saber liderar é importante, saber fazer a nossa voz ouvir em todos os âmbitos, a nível da nossa política local, a nível de outros jovens. É importante para nós podermos espalhar a nossa opinião, para nós termos uma palavra a dizer sobre as coisas. Não somos expertos em tudo, mas devemos ter uma palavra ou uma opinião sobre tudo, podemos dizer assim. Claro, muito bem. Eu acho que isto que estás a dizer é de facto muito importante, ou seja, e voltamos um bocadinho aqui ao tema da comunidade, ou seja, no fundo estamos a falar um bocadinho da comunidade e da capacidade que os jovens devem ter também de se fazerem ouvir. Eu acho que isso é muito importante, e acho que esta questão da liderança também é um bocadinho isto, ou seja, os jovens poderem liderar dentro dos escuteiros também depois lhes dá esta capacidade de se fazerem ouvir e de serem ouvidos. Muito bem. Isso é uma coisa que nós também focamos muito na associação, acaba por ser isso, uma coisa que nós... Um dos feitos que eu acho que nós conseguimos foi mostrar que os jovens de facto são competentes, os jovens sabem o que dizem quando querem, quando conseguem trabalhar numa área, conseguem levar a tão bom porto como um adulto que trabalha na área há 30 anos, não só pela questão da proatividade, mas pela questão do brio, que muitas das vezes já pode-se perder com a idade, às vezes. Claro. Muito bem. E já agora também só para dar uma nota sobre isso que estás a dizer, eu acho que depois na prática é aquilo que acaba por acontecer dentro dos escuteiros, como nós temos sempre pessoas mais novas, um bocadinho mais velhas, ou seja, acaba por haver este contacto entre as várias gerações, no caso dos dirigentes, já vamos falar um bocadinho também sobre a tua experiência na SFIA, mas o contacto que temos com os dirigentes de várias idades acaba por criar aqui esta relação entre as várias gerações. Eu acho que isso também acaba por ser um contexto importante para os escuteiros. Portanto, obviamente que é um movimento de jovens para jovens, mas como existem idades diferentes, há esta partilha entre as várias gerações. Eu acho que isso faz com que os escuteiros sejam ainda mais ricos. Muito bem. Outra coisa que também te queria aqui perguntar era um bocadinho isto que estávamos também a falar há bocadinho, era se achas que os escuteiros ajudam também a definir um bocadinho aquilo que são os nossos planos ou os nossos projetos, mesmo a nível pessoal. No fundo, os escuteiros também nos ajudam um bocadinho a sonhar, não é? Ou seja, a pensar um bocadinho mais além e a perceber o que é que nós queremos fazer com a nossa vida, quer seja a curto, médio ou a longo prazo. Um bocadinho perceber a tua ideia sobre isto.
Eu acho que, efetivamente, os escuteiros fazem-nos pensar muito no futuro, fazem-nos pensar muito no que é que vamos fazer. Acho que, pelo menos eu, sempre tive esta questão de não saber muito bem estar quieto, portanto, e acho que isso veio do escutismo, motivar-me a não estar quieto, a tentar sempre ter um projeto futuro, porque efetivamente os escuteiros fazem-nos sonhar, abrem-nos várias portas, mostram-nos realidades diferentes e a partir daí nós podemos, e também se nós, às vezes quando estamos nas atividades até pensamos que conseguimos tudo e efetivamente se calhar se estamos ali o in do possível, se calhar efetivamente às vezes conseguimos quase tudo. Exato. Muito bem. E agora ia só perguntar-te já agora se podias apresentar o objeto que tu trouxeste aqui um objeto para partilhar connosco, explicar um bocadinho o que é que ele significa para ti, o que é que está por trás no fundo desse objeto. Então, este objeto é um distintivo da minha primeira atividade, que foi no Sardual, quando eu entrei ainda não tinha uniforme, e foi uma atividade que efetivamente me marcou, pronto, pela questão de ser a primeira, ainda não ter lenço e descobrir o que era esta magia e começar a ser enturmado na família 23, por isso eu decidi trazê-lo entre os múltiplos distintivos que lá tinha, acho que foi o mais interessante de todos. Um acampamento de grupo que tiveste, muito bem. Outra coisa que eu te queria aqui perguntar, e eu acho que também acaba por ter um bocadinho a ver com isso e com a história que falaste, depois para falarmos um bocadinho também sobre o teu processo de integração na SFIA e o tempo que tiveste na SFIA, era só perguntar-te, porque há bocadinho também estavas a dizer que muitas vezes nos escuteiros nós encontramos dificuldades, ou seja, encontramos obstáculos que temos que superar, às vezes estamos cansados, ou dói-nos as costas, ou dói-nos as pernas, porque estamos a fazer uma caminhada, etc. E no fundo perceber um bocadinho o que é que nos faz mesmo assim ficar, ou seja, perante estas dificuldades e estes obstáculos que vamos encontrando, o que é que mesmo assim, o que é que tu achas que, também é um bocadinho aquilo que estávamos a falar da magia dos escuteiros, não é? Mas, ou seja, o que é que faz com que a gente, perante estas dificuldades e estes obstáculos, consiga mesmo assim ficar e gostar da experiência e no final olharmos e dizer, ok, este momento ou aquele podem ter sido um bocadinho mais difíceis, mas mesmo assim foi bom no cômputo geral. Olha, eu acho que para nós termos toda essa resiliência, podemos assim dizer, contribuem a várias coisas. Talvez 80% seja a magia que nós tão bem conhecemos, outros 5% se calhar são as pessoas que nos fazem superar. Eu lembro-me dos momentos mais difíceis que eu tive, eu tinha sempre algum escuteiro ou alguém da família 23 que me apoiava, por isso, às vezes até mais do que família, portanto nunca senti que essas dificuldades com o escutismo não fossem alcançáveis, não fossem ultrapassáveis. Portanto, e também quando nós pensamos, se calhar os outros 5% é todas aquelas experiências que nós temos que no escutismo que nos metem barreiras, nem que seja uma caminhada de 20 km em que nós vamos tendo obstáculos e quedas e tropeções ao meio do caminho, mas que no final a caminhada foi feita com mais um arranhão, menos um arranhão, mas eu acho que a resiliência acabamos por aprender por estes vários fatores que temos no escutismo. Pronto, então, e agora também ia perguntar um bocadinho, eu sei que estás há pouco tempo na SFIA, portanto é uma experiência em termos temporais curta, mas era só para perceber um bocadinho já agora antes, ou seja, o que é que te fez ir para a SFIA, ou seja, tu como caminheiro, portanto chegaste ao final do teu percurso como caminheiro, e o que é que te fez pensar assim, ok, vou dar este passo, vou para a SFIA, vou ser um adulto responsável por outros adultos, ou responsável pela educação, pelo menos, dos outros adultos. O que é que te fez dar este passo? Então, eu tive um ano muito bom ano passado, portanto o meu último ano caminheiro foi um ano assim cheio, onde eu tive várias experiências desde o ponto de vista da parte associativa, no seu geral, com o ACNAC, com o Fórum Clã, depois numa perspectiva mais de grupo, tive uma boa vida de clã, com o meu último empreendimento, aquele empreendimento da Rota Vicentina que me espalhei ao comprido, e outras experiências também, e comecei a perceber, essencialmente no último ano, com a recepção dos caminheiros de primeiro ano, que tinha algo mais a dar ao grupo, portanto não iria terminar a minha vida de escutista como jovem. Tive a oportunidade de fazer a especialidade de serviço com a Tribo Exploradores, onde eu efetivamente me senti útil, senti que tinha algo a transmitir aos jovens, e essencialmente eu acho que nós quando chegamos ao final da nossa vida escutista, também a nossa vida escutista é muito formado um bocadinho pelos que os nossos dirigentes nos dão, como tu dizes há bocado, esta simbiose entre gerações para mim é das coisas mais importantes e mais fundamentais e mais diferentes do escutismo. Eu estar a falar com uma pessoa de 60 anos e poder tratá-la por tu e tratá-la como se fosse um jovem, é um jovem na realidade, mas eu podê-la tratar como se fôssemos conhecidos há 30 anos, claro.
acho fundamental. E então um dos meus objetivos de ir para a chefia era melhorar o trabalho, ou continuar a perpetuar o trabalho que nós fazemos no 23, dar aos jovens aquilo que os meus dirigentes me deram, e também um bocadinho aquele chavão do dignificar o escotismo. Para mim sempre foi importante desde a tribo de exploradores, portanto agora como dirigente com mais alguma liberdade e responsabilidade também, obviamente. Claro. E portanto, agora que estás na chefia, sentes-te diferente, ou seja, sentes um escoteiro diferente, sentes a responsabilidade nos teus ombros, sentes esse novo papel que no fundo mudas, ou seja, muda radicalmente o papel que tens, né? Mas obviamente que te mantens perto do grupo de pessoas com que sempre tiveste, né? Mas, ou seja, esta mudança de papel para ti era uma coisa que te assustava de alguma forma, ou foi uma coisa onde te integraste perfeitamente bem? Assustava mais ou menos, especialmente pela questão de deixaste de ser jovem, as atividades já são diferentes, já não estás a participar, já não podes ir fazer um empreendimento, mais ou menos, né? Mas já não podes ir fazer um empreendimento com o teu clã, mas essencialmente desde os últimos anos do clã que eu sempre tive esta questão de tentar estar o mais próximo da chefia possível. Às vezes era um bocadinho chato, peço-me essa desculpa, chefia, ficam já desculpado mais uma vez, um bocadinho chato de tentar fazer as coisas, de estar na sede a arrumar até tarde, não pela questão do ser chefe, mas pela questão de poder ajudar o grupo. Por isso foi um bocadinho assustador a decisão em si de ok, acabou a minha vida de jovem, salvo seja, mas foi um passo que acho que é importante. Muito bem. Eu achei interessante isso que estavas a dizer, ou seja, de alguma forma dar de volta qualquer coisa que também te deram a ti. Eu acho que os escoteiros acabam por ter, isso também pode fazer parte da tal magia que estávamos a falar, não é? Mas acho que essa ideia é muito interessante, essa ideia do ciclo, não é? Nós também darmos um bocadinho de volta a outros jovens, de alguma forma depois houve outros chefes que também nos deram a nós, portanto este ciclo eu acho que acaba por ser interessante. Muito bem. Ia só perguntar-te aqui, assim, uma pergunta mais divertida, um bocadinho fora do normal, ou seja, o que é que se tu tivesses que dizer qual é que é o superpoder dos escoteiros, ou seja, o superpoder que os escoteiros têm, qual é que tu achas que é assim, aquilo que diferencia os escoteiros, ou qual é que podia ser, se os escoteiros fossem um super-herói, não é? Qual é que era o superpoder deles em relação aos outros? É assim, nós temos imensos superpoderes, isso ninguém pode negar que temos vários. Talvez o superpoder da resiliência, que é muito diferente, e talvez também o superpoder de sorrir perante as dificuldades. Acho que isso é um superpoder que às vezes, ou um poder que às vezes as pessoas perdem, e acho que nós temos, pelo menos então no 23, temos esse superpoder de mostrar, ter um sorriso rasgado, de mostrar ao outro e de contagiar o outro e de saber estar animado em todos os momentos, e acho que esse superpoder é muito importante. É engraçado falar sobre isso, porque há bocadinho também, no fundo, eu acho que quando estavas a falar um bocadinho sobre a família do 23, eu, olhando de fora, se tivesse que definir uma característica importante dessa família em específico, e que eu acho que também acaba por se encontrar noutros escoteiros, é essa alegria, ou seja, a energia positiva que vocês também acabam por libertar, e eu acho que isso é muito importante. Muito bem. E outra coisa que eu te queria perguntar, aqui mais nesta reta final da nossa conversa, era só perguntar se tu achas que esta mensagem do deixar o mundo melhor do que o encontramos, no fundo esta é a grande missão dos escoteiros, não é? E acho que é interessante, olhando para ti e os projetos que tivemos aqui a falar que tu fizeste, eu acho que de alguma forma já estão a deixar o mundo melhor do que tu encontraste, mas olhando para o futuro, o que é que tu estás a pensar fazer que possa ter também impacto na comunidade, quer seja dentro do grupo, quer seja na tua área profissional, como é lógico, ou seja, o que é que tu achas que podes fazer para contribuir um bocadinho para este grande objetivo de deixar o mundo melhor do que o encontramos? Então, acho pergunta que difícil. Esta é difícil. Não me preparaste para esta. Então, acho que essencialmente aquilo que eu tenho planeado, e espero eu durante muitos anos, é continuar a ser dirigente e continuar a mudar o mundo através de formar ou de ajudar a formar os jovens, ou ajudar a moldar o percurso dos jovens para fazerem a diferença. E depois espero continuar aqui durante já alguns largos anos com o projeto da Associação Juvenil de Socorrismo, que eu acho que também faz impacto, não só tornando eventos comunitários mais seguros, mas também ajudando sempre que é necessário e fazendo a diferença com mais a mínima coisa. Acho que sim.
Muito bem. Então, ia-te pedir só, sei que trouxeste uma frase Trouxe, para partilhar sim, connosco, senhor. está aí escrita num objeto muito bonito que tens Muito aqui bonito, em cima da mesa. muito bonito. Um objeto dos 50 anos do Grupo 23, Exatamente. não estou em erro, muito bem. E ia-te pedir então para leres essa frase, explicares o que é que ela é e depois falarmos um bocadinho sobre o que é que está aí escrito. Então, a frase é: não importa aquilo que temos, mas aquilo que fazemos com aquilo que temos, ou aquilo que conseguimos fazer com aquilo que temos. Basicamente é o nosso lema de grupo. Eu decidi trazer esta frase e pensei logo no lema de grupo quando pensei na frase para trazer, porque primeiro acho que simboliza um bocadinho o meu percurso. Por exemplo, na parte da associação nós começámos do nada, agora já temos um bocadinho, mas começámos mesmo do nada e sem recursos, mas na realidade conseguimos fazer um projeto que já tem 3 anos, por isso com as pequeninas coisas nós conseguimos fazê-lo. E quando olho para o escotismo e quando olho para o 23 também, nós às vezes do nada fazemos o grande ou fazemos o tudo, e se nós pensarmos que não, é mesmo o que diz a frase, às vezes não interessa o que temos, às vezes até é mais quem é que está connosco. E eu acho que o escotismo é muito isso, não interessa se eu estou nos picos da Europa ou se estou na Fontareira, se calhar o que interessa é quem está comigo, e o que é que eu consigo fazer com essas pessoas e o que é que nós podemos fazer em conjunto. Muito bem, eu acho que é de facto, nós às vezes costumamos pedir aos nossos convidados uma mensagem inspiradora e acho que não podia haver mensagem mais inspiradora do que essa. No fundo é também tu poderes sonhar, não é? Ou seja, independentemente daquilo que tens à partida contigo, aquilo que és também, que faz parte daquilo que tens, poderes sonhar e pensar numa coisa completamente maior do que ti, e maior do que tu, claro, e concretizares esse sonho. Sim, senhor. Muito obrigado. Acho que é uma ótima forma de terminarmos aqui a nossa conversa. Queria-te só agradecer. Obrigado por ter estado aqui à conversa connosco e vemos por aí. Obrigado. Obrigado pelo convite.